Você já parou para pesar sua vida? Não no sentido de medidas ou números, mas de significado. Se pudéssemos colocar tudo o que somos em uma balança, nossos medos de um lado, nossas bênçãos do outro, o que pesaria mais? Hoje, quero compartilhar algo que mudou completamente minha compreensão sobre gratidão. Porque durante anos eu achei que agradecer era apenas dizer obrigado quando algo bom acontecia, mas descobri que gratidão verdadeira tem peso, tem substância e pode transformar até mesmo os momentos mais vazios da nossa existência. Há uma história no Evangelho que sempre me fascinou: Pedro caminhando sobre as águas. Mas não é a parte em que ele caminha que me chama a atenção. É o momento em que ele afunda. Mateus 14:30 diz: Mas sentindo o vento forte teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Pedro estava fazendo o impossível. Estava literalmente desafiando as leis da física. Mas bastou um momento, um único momento de dúvida, para que o peso da realidade o puxasse para baixo. Quantos de nós estamos afundando agora mesmo? Não em água, mas em circunstâncias. O peso da conta que não fecha no final do mês. O peso do diagnóstico que mudou tudo. O peso da traição de quem você confiava. O peso da solidão, mesmo quando está rodeado de pessoas. E quando estamos afundando, gratidão parece uma piada cruel. Como agradecer quando está se afogando? Mas é exatamente aqui que a história de Pedro nos ensina algo revolucionário. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Não depois que Pedro nadou até a margem, não quando ele mereceu ser resgatado. Imediatamente, no meio do afundamento, no meio do medo, no meio do fracasso. Deixe-me contar uma verdade difícil. A gratidão mais poderosa não acontece no palco da sua vitória. Ela acontece no porão da sua derrota. Jó perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, dignidade. Sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica, ele disse algo que ainda ecoa através dos séculos: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa não é a gratidão superficial de quem ganhou na loteria. É a gratidão profunda, visceral, sangrenta de quem entendeu algo que a maioria nunca entenderá. Deus não é bom porque sua vida está boa. Sua vida tem significado porque Deus é bom. Você sabe qual é a diferença entre felicidade e alegria? Felicidade depende do que acontece. Alegria depende de quem está com você enquanto acontece. Por isso, Paulo e Silas conseguiram cantar hinos na prisão com as costas dilaceradas pelos açoites. Não porque a prisão era confortável, mas porque mesmo na prisão, Deus estava presente. E sabe o que aconteceu? Atos 16:26. De repente houve um terremoto tão forte que abalou os alicerces da prisão. Imediatamente todas as portas se abriram. A gratidão deles no lugar errado, na hora errada, pelas razões certas, abalou literalmente as fundações. Suas correntes não caíram porque eles saíram da prisão. As correntes caíram porque a gratidão transformou a prisão. Onde está a sua prisão hoje? Qual é a corrente que te prende? Talvez o verdadeiro milagre não seja Deus tirar você da prisão, mas Deus entrar na prisão com você e transformar aquele lugar em um santuário de louvor. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que você recebe uma carta do banco. Você abre e lá está. Sua dívida de 10 milhões foi completamente perdoada. Você não deve nada. Como você se sentiria? Livre, aliviado, provavelmente em choque. Agora multiplique isso por infinito, porque essa é a realidade do que Cristo fez por nós. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, não quando nos tornamos dignos, não quando limpamos nossa vida, não quando começamos a ir à igreja ou ler a Bíblia. Quando ainda estávamos afundados, perdidos, rebeldes, foi aí que ele morreu por nós. A cruz não foi um favor para pessoas boas, foi um resgate para pessoas desesperadas. E o que Deus pede em troca? Sua aceitação, sua rendição, seu coração. João 3.
16 não diz porque Deus tanto amou os justos. Diz porque Deus tanto amou o mundo quebrado, partido, confuso, pecaminoso. Esse mundo Ele amou. Então, quando você acorda amanhã e se sente inadequado, lembre-se, você nunca foi chamado a ser adequado. Você foi chamado a ser redimido, e isso já foi feito por você. Sua gratidão não começa quando sua vida está perfeita. Sua gratidão começa quando você percebe que, apesar de sua vida imperfeita, você é perfeitamente amado. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você percebe o que esse versículo realmente está dizendo? Não diz que Deus remove os problemas, diz que Ele renova a sua força. O desafio continua, mas você é transformado. A águia usa a própria tempestade para voar mais alto. As correntes de vento que deveriam derrubá-la são as mesmas que a elevam acima das nuvens. Esse é o poder da gratidão em meio à adversidade. Ela não nega a dor. Ela usa a dor como trampolim para uma fé mais profunda. Quando Paulo escreveu "Em tudo dai graças", em 1 Tessalonicenses 5,18, ele não estava em um resort de luxo, ele estava sob perseguição. Havia sido apedrejado, naufragado, preso, traído. E ainda assim, em tudo dai graças. Não por tudo, mas em tudo, em meio ao tudo, no centro da tempestade, no vale mais escuro, porque Paulo descobriu o segredo. Quando você agradece a Deus em meio ao sofrimento, você não está negando o sofrimento. Você está declarando que Deus é maior que ele. Agora, onde você estiver, eu quero convidá-lo a fazer algo comigo. Não importa como você chegou até aqui hoje. Não importa quanto peso você está carregando. Vamos levar isso ao único que pode transformar peso em propósito. Pai Celestial. Eu venho diante de Ti não com uma lista de pedidos, mas com um coração que precisa aprender a gratidão verdadeira. Confesso que há dias em que minha fé vacila, dias em que o peso parece demais, dias em que sinto que estou afundando. Mas hoje eu escolho lembrar. Tu estendeste tua mão para mim quando eu nem sabia que estava me afogando. Morreste por mim quando eu ainda era teu inimigo. Me amaste quando eu era impossível de amar. Então hoje, Senhor, eu te agradeço não apenas pelas bênçãos que vejo, mas pelas que ainda estão escondidas. Agradeço não apenas pelas portas que se abriram, mas pelas que se fecharam e me protegeram de caminhos que me destruiriam. Agradeço pela dor que me ensinou a depender de Ti. Agradeço pelas lágrimas que regaram o solo, onde agora cresce minha fé. Agradeço pelas noites escuras que me fizeram valorizar Tua luz. Transforma meu coração, que eu não seja alguém que só agradece quando está no topo da montanha, mas alguém que encontra Tua presença, até mesmo no vale. Que minha gratidão não seja condicional às minhas circunstâncias, mas enraizada em Teu caráter imutável. Quando o medo vier, que a gratidão seja minha arma. Quando a dúvida bater, que a lembrança de Tua fidelidade seja minha fortaleza. Quando tudo ao meu redor tremer, que minha gratidão seja a âncora que me mantém firme em Ti. No nome de Jesus, aquele que transformou a cruz de vergonha em símbolo de vitória, eu oro. Amém. Que você saia daqui não com uma religiosidade vazia, mas com uma gratidão que transforma. Não com respostas para todas as perguntas, mas com a certeza de que aquele que tem todas as respostas está com você. O peso que você carrega não é maior que as mãos que seguram o universo. E essas mesmas mãos, que criaram estrelas e pintaram o pôr do sol, estão estendidas para você agora, não para condenar, para redimir, não para julgar, para restaurar, não para desistir de você, para completar em você a boa obra que começou. Vá em paz, vá em gratidão, vá transformado.